Olá, está no ar Sala de Imprensa, hoje dia 11 de janeiro de 2018, o ano já começou, há poucos dias estávamos aí em 2017, mas o tempo passando muito rápido e a gente não pode perder tempo. Ele é professor de História, Filosofia, psicanalista e escritor, e a gente não perde tempo, conversa com ele. Tudo bem, Aloysio? Tudo bem. Por falar em não perder tempo, é porque a gente está ávido para levar para você informação de qualidade. A Aloysio tem muita informação, tem muita história para contar, e a gente quer explorar um pouquinho desse saber do Aloysio, que a gente já conhece desde lá dos anos da década de 1990, nas viagens para Colatina. Aloysio, como é que foi essa transição? A gente falando, eu te conheci sempre como professor de História, dos bons, e de Filosofia, essa mudança, essa transição do professor de História para a psicanálise. Então, eu trabalho com Filosofia mais ou menos há 30 anos, né? Comecei a dar aulas em 1985. Então, durante muitos anos eu fui bancário e era professor. Só que em 1989 eu fiz um curso de pós-graduação pela PUC e na época ele tinha o status de mestrado. A partir desse curso de pós-graduação eu comecei no ensino superior, e no ensino superior eu comecei a trabalhar com filosofia. Mais ou menos em 1995, 96, o meu coordenador na época me chamou na sala dele, na faculdade, e eu chegando lá, ele disse: olha, Aloysio, a nossa professora de psicologia foi fazer doutorado na Alemanha e me informou agora em cima da hora, de maneira que eu estou sendo professor de psicologia. E eu pensei, o que eu tenho com isso, né? Eu sou apenas um professor de filosofia. Aí ele disse: porque você vai ser o professor de psicologia. Eu disse: mas eu não sou psicólogo. Ele disse: não, você que não sabe. Eu falei: não, eu não sou psicólogo. Tem que ter a formação acadêmica. Claro. Né? E aí ele disse: mas eu não tenho como arranjar alguém agora. Você eu conheço e tal. Eu falei: mas e as minhas matérias? Ele falou: não, dá para você conciliar com filosofia, e as matérias que você tem aí, algumas vão ser passadas para outros colegas, de maneira que eu não tenho como, porque já tem a carga horária arrumada, já o horário escolar, as aulas vão começar daqui a 3 dias, e eu preciso que você dê essas aulas. E ele falou: você, de outra maneira, você faz um trabalho voluntário, que é o trabalho que era construindo a relação de ajuda. Então, quem escutava era o ajudador, quem era escutado era o ajudado, de uma literatura, de um livro chamado Miranda e Miranda, os autores. Então, voluntariamente, eu me propunha a escutar as pessoas, e tinha uma ficha, muito parecido com a psicanálise, porém, não tinha noção ainda, né? Ele disse: você já faz isso da prática, agora é só você fazer a teoria. Eu disse: mas não é assim, rapaz. Ele disse: vá lá então, nos arquivos da professora, dá uma olhadinha nos textos, de repente você gosta e tal, mas eu preciso ser dessas aulas. Aí eu fui. E aí eu me encantei. O primeiro texto da disciplina de psicologia era o texto de psicanálise. Comecei a ler e tal, fiquei encantado, apaixonado. E aí eu passei a ser o professor de psicologia da faculdade, de vários cursos. Isso na faculdade? Isso na época da faculdade em Vitória, na Estácio. Sim. Aí eu me tornei professor de psicologia e passei a pegar a psicologia, porque aí os outros cursos, os outros coordenadores passaram a me requisitar para dar a disciplina de psicologia. Mas ficava sempre uma fragilidade, porque o que acontecia? Aí eu ia dando aula, empolgado, dando exemplo lá, aí o aluno falava assim, que eu tinha os exemplos do trabalho voluntário que eu desenvolvia. Aí o aluno falava assim: professor, onde é que é o seu consultório? Aí dava aquele silêncio. Aí eu ia falar: não, eu não sou psicólogo. Então eu me sentia fragilizado. Aí eu disse: eu vou fazer um curso de psicologia. E aí procurei o meu irmão, que é psicólogo, o Dr. Joaquim, ele é efetivo lá da prefeitura de Anchieta, né? Ele mora em Iriri. E falei com ele: olha, como é que eu poderia fazer um curso de psicologia, mas que fosse de manhã, de tarde, porque eu dou aula de manhã e de noite e tal.
Eu não gostaria que fosse na mesma faculdade que eu leciono, porque eu sempre achei muito estranho o aluno ver o professor sendo aluno ali. Aí ele falou, por quê? Aí eu contei para ele a história. Ele falou, olha, você não precisa fazer um curso de psicologia, você vai fazer um curso de psicanálise. É mesmo? Ele falou, vamos olhar na internet onde é que a gente tem curso, qual cidade, qual estado. De repente você vai no Rio de Janeiro, no São Paulo, sei lá, 2 vezes por mês, 1 vez por mês, ainda disse isso. E você leva menos tempo. Aí eu falei, tá. Aí começamos a pesquisar. Aí ele descobriu, falou, olha, a UFES está oferecendo um curso de psicanálise. A UFES. 0800, quer dizer, federal. Falei, caramba, o curso é pós-graduação em filosofia e psicanálise. E você fazendo mais 6 meses, você passa a ser um psicanalista clínico. Falei, eu vou querer. Aí você tem que fazer a seleção. Aí eu fiz a seleção, muito concorrido. E eu fiquei 8ª suplência. Falei, não vai me chamar, 8º, né? E aí, para minha surpresa, 8 pessoas desistiram e eu fui chamado. E aí fui fazer o curso. Fiz o curso, fiquei apaixonado e tal, que aí eu tinha realmente, né? Aí agora, quando o aluno falava, qual é o seu consultório? Eu dizia, lá no edifício Paternon. Eu já tinha um consultório, junto com os médicos lá no edifício Paternon e tal. E aí, esse mesmo meu irmão, o Joaquim, falou assim comigo, irmão, olha para mim lá na UFES, quando vai ter a próxima turma, que eu também me interessei, acho que eu também vou fazer o curso de psicanálise. Aí eu fui olhar, aí eles falaram, aquela turma é turma única, não tem mais. Era para você fazer. Rapaz, é coisa de Deus, não, era para mim mesmo. Olha que foi na hora certa. É isso que eu falo, eu tinha que ser realmente psicanalista. E uma das coisas que ele vai aprendendo na psicanálise é que depois que você forma, você é psicanalista. Qual é a sua formação? Psicanalista. Qual a sua formação acadêmica? Eu vou dizer, bom, sou formado em História, Filosofia, tenho mestrado em Educação, mas normalmente o psicanalista, ele se apresenta apenas como psicanalista. Claro, eu sou psicanalista. Qual a diferença do psicanalista para o psicólogo? Então, o psicólogo, ele tem uma formação acadêmica generalista, como qualquer profissão, é como a administração. Aí o cara especializa em comércio exterior, gestão de pessoa, né? Então, é uma formação generalista. Então, eles têm várias formações, várias tendências, várias opções dentro do curso. Eu dei aula com um curso de psicologia que eles tinham 40 opções. Então, o cara pode ser, ele pode trabalhar com teste vocacional, ele pode trabalhar com gestão de pessoas, ele pode ser behaviorista, ele pode ser TCC, terapia cognitivo-comportamental, e ele pode, inclusive, trabalhar na psicanálise. Só que em todas essas opções, o ideal é que o psicólogo faça uma formação. Se ele vai atender como terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, que é o mais comum dos psicólogos, a grande maioria deles atendem nessa linha, o ideal é que ele faça uma formação. Se ele vai atender criança, ele vai fazer uma pós? Uma pós, exatamente. Então é como na medicina você fazer psiquiatria, né? Isso, exatamente. E aí, o ideal é que fosse, porque a carga horária de psicanálise dentro do curso de psicologia era pequena. Ela não habilita o psicólogo. Digo isso que sou psicanalista, dei aula já para o curso de psicologia, não habilita o psicólogo para trabalhar. O psicólogo não está habilitado para ser psicanalista? Não. E se ele tentar fazer isso, ele se queima. Por quê? O paciente de psicanalista, ele já conhece. Ele já leu a respeito, porque o conteúdo psicanalítico ele é democratizado. Hoje é tudo acessível na internet. E às vezes ele já fez análise com outro psicanalista. Então ele já sabe como é que se comporta o psicanalista. Então eu sempre aviso meus amigos que são psicólogos, meu irmão sabe disso. Então você vai lá, você coloca a plaquinha, psicanalista, lógico, ninguém vai te questionar. Porque a psicanálise é uma profissão não regulamentada. Então não tem um conselho fiscalizador, como tem, por exemplo, o conselho de psicologia. Se eu botar lá no meu consultório, Aloysio Silva, psicólogo clínico, aí o conselho vai e fecha. Eles têm poder de polícia, tem poder de fechar.
No caso da psicanálise, a sociedade psicanalítica na qual o psicanalista é vinculado, ela não tem poder de polícia porque não é uma profissão regulamentada. No entanto, quem faz esse papel é o próprio cliente. Aí o cliente percebe que você está conduzindo ele pela linha comportamental ou por qualquer outra linha, a linha Rashiana, a linha Junguiana, e ele percebe que você está conduzindo ele por alguma dessas linhas, aí ele fala, pô, não é isso que eu quero fazer análise. Eu não vejo ele falar de Freud, ele não mexe com o meu passado, tem toda uma chave de processo que dá para descobrir. E aí o analisando, sai fora e te queima, fala, ó, não vai lá no doutor Fabiano não, que ele é um embusteiro, ele mente, ele não é psicanalista. Então eu digo assim, ó, se você é psicólogo, coloca psicólogo. Agora, se você também fez psicanálise, que eu tenho alunos que são psicólogos, que formaram comigo, aí tudo bem, eles são habilitados. Porque veja, o curso de psicanálise, ele dura 30 meses, são 3 anos, são 2 anos e meio. 15 meses é um curso totalmente teórico, com terapia. A prática é a supervisão. Então você faz análise como um analista, para você ver como é que ele se comporta. Então o tempo todo você está olhando ali como é que ele vai agir. Então não tem como você agir diferente. Depois tem mais 15 meses em que você em que você atende, você abre a clínica, você atende e tem um psicanalista da SBP que vai fazer a sua supervisão, que vai acompanhar o seu atendimento. É claro que, diferente das outras profissões, o supervisor não fica junto, porque, é claro, o consultório é um ambiente íntimo. Então você usa pseudônimo, digamos, você está atendendo a Penha, aí você fala, ó, estou atendendo a Ana, ou a minha paciente número 1, e aí você diz a história, e aí o seu supervisor vai te orientar. Então você vai ter 15 meses acompanhado. No curso de psicologia, a carga horária de psicanálise é pequenininha. Eu sei que eu fui professor de psicanálise e psicologia. E outra coisa, no curso de psicologia não tem a parte prática. Então o psicólogo ele é jogado no mercado e ele fica perdido, como qualquer profissão. Você sabe que no direito é assim, na administração é assim. Poucos são os alunos que fazem estágio direitinho. Entendeu? Então é diferente. Por falar dessas chaves, você disse que tem chaves que o analisando, ele procura saber do Aloysio na internet, se ele escreveu algum livro, se ele tem algum trabalho e tal. Qual o perfil de clientes, digamos assim, de pacientes, né? Você falando dessa coisa de pesquisar, é um pessoal mais, os pacientes são mais pessoas de um poder aquisitivo melhor, de acesso a conhecimento melhor, ou qual o perfil desse paciente? São pessoas informadas, às vezes instruídas. Até instruídas. Às vezes você tem até pessoas de trabalhos modestos. Por exemplo, eu atendi, não vou dizer o nome dele, eu atendi uma pessoa com síndrome do pânico, que era um carpinteiro, e que ele fez a permuta comigo, entendeu? Então uma pessoa muito normal, uma pessoa, pronto, doutor, eu procurei o senhor porque o senhor é psicanalista, e o senhor vai dar jeito no meu problema. E aí eu sou carpinteiro. Ele sabia da diferença entre psicólogo e psicanalista. Isso, e ele fez a propósito. Ele falou, eu já fui atendido. Não, ele já tinha sido atendido. Ele já foi atendido por um psicólogo. Né? E não que o psicólogo não funcione. Ele funciona com alguns. Com a psicanálise, provavelmente não vai servir, não vai funcionar com todos também. Então, depende da problemática e de uma coisa que a gente chama, que o Freud chama de transferência. Então, por isso que eu falo, quando a pessoa vai no consultório, se ela vai lá no consultório do Dr. Fabiano, ela já sabe quem é o Dr. Fabiano. Você nem sabe quem é a pessoa, mas ela já sabe, ela já puxou a sua ficha, alguém já disse. Que é uma coisa, por exemplo, que é muito característica da psicanálise, é que o psicanalista não precisa de ponto comercial. Ele pode montar o consultório dele onde ele quiser. Porque ninguém anda na rua dizendo, psicanalista, vou ali. Não. O paciente é alguém que encaminhou. Como fosse comprar alguma coisa. Não é. Agora você falou uma coisa interessante, o psicólogo funciona com alguns. Existem casos que não funciona, a terapia não funciona? Existe. Se não houver transferência, por exemplo, não funciona. O que é a transferência? A transferência é que na psicanálise tem uma coisa muito interessante, que há uma hierarquia entre o paciente e o terapeuta. Existe uma hierarquia. Hierarquia moral, entendeu? Ele olha para dentro da cabeça dele, você vai ajudá-lo.
Tanto que a psicanálise tem sido a ferramenta com maior índice de, segundo pesquisa da USP, do ano de 2016, é a ferramenta com maior índice de eficiência na clínica de dependência química. E aí os pesquisadores da USP, eles alegam que é pela intimidade que se constrói entre o psicanalista e o analisando. Então existe ali a pessoa, se eu, por exemplo, você vai no meu consultório, então você já está desconfiado comigo. Aí você deita lá no divã, aí eu vou dizer, bom, eu percebo aí que existe aí uma relação edipiana, um problema que você teve com seu pai. Não acredito nessas coisas não, e não sei o quê. E aí começa a questionar e a bater boca comigo. Terminou a sessão, eu digo, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te passar para um colega que vai fazer, porque eu estou com a minha agenda muito cheia, e com muita educação, com muita diplomacia, se tiver alguém assistindo que já passou por isso, já descobriu. Com muita diplomacia eu vou encaminhar você para um outro colega, porque eu percebi que não teve transferência comigo. Ou seja, você não sente firmeza em mim. E também pode acontecer o contrário. É a questão também de não admitir também. Porque às vezes a pessoa não está madura também, ela não quer. Entendeu? Não quer mudar. Uma paciente, por exemplo, e aí o que acontece? Na psicanálise, a consulta é um preço, a terapia é outro. A consulta é o dobro da terapia. Sabe? Para mim não tem nenhum problema falar isso, por exemplo, você vai fazer uma consulta comigo, é R$250 a consulta. Você vai fazer a terapia, você paga 600 por mês para você fazer 4 sessões. Por que é mais barata a terapia? Porque não me interessa a consulta, mas muita gente procura a consulta até para testar, porque ela não sabe ainda o que é. Então, chegou, por exemplo, uma senhora e ela chegou se queixando do marido, que o marido estava mentindo para ela, era um mentiroso. E ela foi lá para eu dizer para ela como lidar, e a proposta dela é que o marido fosse se tratar. E aí eu disse para ela, olha, de acordo com Freud, o mentiroso normalmente não é ele o doente é o outro. Por trás do mentiroso tem um controlador. Então seu marido mente para te agradar, ele não quer brigar com você. Você é muito controladora. Se você tiver filhos, isso antes dela falar, se você tiver filhos, provavelmente seus filhos são dependentes químicos. Ela falou, são. Eu tenho uma filha que é usuária de maconha e fuma dia e noite, e eu tenho um filho que é casado e é usuário de cocaína e crack. Eu digo, pois é, porque... Entendeu? A gente vai fazer um primeiro intervalo, como eu falei, de não perder tempo para saber dessas coisas, dos meandros, desses detalhes, do saber da psicanálise, como a Luísa sempre diz, da democratização desse saber. E a gente já começa o ano 2018 levando para você essas informações preciosíssimas. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa. Até já.